Fala galera, tudo bem? Depois que eu liberei hoje a aula para vocês, eu achei legal de fazer uma apresentação daquela questão dos alfas e da competição interespecífica, como é que ela pode vir a interferir na estrutura de comunidade. Obviamente que aqui, em vez de ter várias espécies, nós vamos ter duas espécies. Tá? Então, como que o alfa e como que a densidade inicial e outros parâmetros podem influenciar no tamanho de uma determinada população. Vocês vão ver só que isso é muito legal. Antes de mais nada, eu vou explicar para vocês o que vocês estão vendo. Então, assim, o que eu estou analisando aqui para vocês, aqui está como competição, eu vou colocar competição interespecífica. Ok? Então, assim, a ideia é ver como que uma espécie interfere na outra quando elas estão competindo por um determinado recurso, seja ele qual for, tá certo? A fórmula que eu estou usando aqui é essa daqui. Vocês não se preocupem que em momento nenhum eu vou cobrar de vocês o uso dessa fórmula, mas muito mais importante do que isso é vocês entenderem esse conceito aqui, tá? Aqui eu só quero explicar para vocês um pouquinho de como é que isso funciona. Vejam, aqui, vocês vão poder clicar depois e tentar entender essa fórmula. Mas essa fórmula, ela considera, isso aqui para quem nunca viu cálculo, se preparem, porque vocês vão ver as derivadas e tudo mais. Isso aqui é uma derivada, tá? Bom, ela pega o número de indivíduos que você tinha antes e aplica essa equação. E essa equação, ela é resultado do R minúsculo, que é o crescimento que essa população tem, vezes o número de indivíduos que ela tem, vezes o quanto ela ainda tem de disponibilidade de recurso, menos o que a outra espécie já consumiu da disponibilidade de recurso. Mais ou menos vocês vão entender isso. Eu vou esmiuçar isso aqui e nós vamos trabalhar muito mais com o conceito. O importante é que vocês percebam que isso é uma relação sempre de uma com a outra. Veja, se eu tentar fazer aqui uma análise eliminando uma das espécies, a equação já não funciona. Por quê? Porque ela precisa da outra espécie para a gente poder avaliar. Então eu vou colocar aqui. Bom, olhem que vamos aos conceitos de cada um desses dados. K1 e K2 são a capacidade de suporte. É o quanto de recurso que existe disponível para cada espécie. Aqui eu fiz de propósito inicialmente os valores iguais. E o que acontece? Olha que interessante. Para a espécie 1, K1, ela tem uma capacidade de suporte de 100. Para o K2, ele tem uma capacidade de suporte de 100. Então, ambas poderiam, se estivessem sozinhas, chegar a 100 indivíduos. Só que como aqui é tudo igualzinho, olhem aqui, o crescimento da curva da população, ela é igual. Por quê? E o mais importante, onde é que ele estabiliza? No 50. Por quê? Cada um come igual, cada um cresce igual, as informações são idênticas e cada um compete com a mesma intensidade. Se você tem para duas espécies os mesmos parâmetros, você vai ter um crescimento igual, e se você tem 100 de disponibilidade,
cada um fica com a metade, tá certo? Então isso já é uma informação importante. N01 e N02 é o número inicial de indivíduos que você tem. Isso está aqui, ó, ele começa com 10. Vocês aqui só estão vendo a linha vermelha porque uma se sobrepõe na outra. Tá? As duas linhas, se eu mudar aqui para um pouquinho, vou fazer assim, ó, 9. Olha lá, já mudou, tá certo? Então, só para vocês entenderem de que as duas linhas aqui estão sobrepostas, por isso que você só vê uma delas. O R é o que eu comentei aqui, que é a taxa de crescimento que você tem. Quando você tem um R igual a 1, significa que para cada indivíduo que você tem, passado um determinado período de tempo, você mantém aquele indivíduo. Imagina, você pega 10 indivíduos e multiplica por 1. Quantos que você tem? 10. Então, a sua taxa de crescimento repõe esses indivíduos na mesma quantidade. Tá ok? E vocês viram na outra, lá na nossa aula e no outro vídeo que eu fiz, a questão do alfa. O alfa é o coeficiente de competição, o quanto que uma espécie interfere na outra. Esse daqui é o seu alfa 1, 2, significa o quanto que a sua espécie 1 interfere na espécie 2. E esse daqui é o seu alfa 2, 1, o quanto que a sua espécie 2 interfere na 1. Aqui eles estão todos iguais, então por isso que a sua equação aqui fica igualzinha. E cada um deles consegue competir pela metade do recurso. Uma população que poderia atingir 100 indivíduos, só atinge 50, porque você tem duas espécies e cada uma delas consome metade do recurso. No final das contas, se aqui a gente fizer assim, esse daqui mais esse daqui, olha o que acontece. Vamos fazer aqui, só para vocês verem. Veja, no final, a capacidade de suporte continua sendo 100, tá certo? Isso vai ser legal. Olha só. Agora, nós vamos começar a brincar. O legal dessa história é poder brincar com esses números aqui e você poder entender como é que cada uma dessas coisas interfere. Eu vou compartilhar esse arquivo depois com vocês e vocês vão poder usar ele à vontade. Mas a ideia básica é vocês testarem variantes. Vamos imaginar o seguinte, e um detalhe, para vocês poderem entender, quando eu comecei a estudar ecologia, a gente quer mudar os 4 parâmetros ao mesmo tempo. Aí você não entende por que a relação aqui ou no gráfico mudou. Porque você tem muitas variáveis que você mudou ao mesmo tempo. Se acostumem a mudar uma variável de cada vez e entendam o que acontece. Vamos fazer o seguinte, num primeiro momento, eu vou dizer para vocês que o alfa aqui é o dobro, o alfa, a interferência da espécie 1 na espécie 2 é o dobro do que da espécie 2 na espécie 1. É o nosso, na aula, no vídeo e nos slides que vocês viram, lá vocês têm 3 e 1. Então vamos ver o que acontece nesse caso? Olha só. Olha que show de bola. Automaticamente ele muda e vocês percebem que se você tem uma espécie que consegue competir com o dobro do potencial, olha aqui o que acontece. As duas começam crescendo igual, mas a sua espécie 1, que tem um potencial do dobro da espécie 2, consegue, a partir de um determinado momento, continuar crescendo
e atingir 100% lá em cima. Lembram do princípio da exclusão competitiva? Aqui, ó, ela começa a competir. Aqui as duas ainda estão crescendo. A partir daqui, ó, essa daqui já não consegue mais competir com a mesma intensidade, vai diminuindo. A partir desse ponto, vamos ver aqui, ó, vamos imaginar a partir daqui do tempo 8, a sua espécie 2 já tem menos de um indivíduo. Ela já está excluída do seu ambiente. Ela ficou com 0,56 indivíduos. E zera totalmente no tempo 12. Tá certo? Vejam que aqui ele atinge os 99,999. Tá bom? Bom, vamos fazer uma outra brincadeira. Então vejam, se você mexe, se ele tem um potencial de competição tão alto, ou seja, ele é 2 vezes maior do que o primeiro, acontece isso. Vamos brincar um pouquinho mais aqui com alfa, só para a gente ver. Tá bem, e se ele fosse 1,5? Olha o que acontece. De qualquer forma, a sua espécie 2 não consegue permanecer no ambiente continuamente, mas ela vai se extinguir lá no período 13 para o 14, enquanto que antes ela se extinguia do período 7 para o 8. E se for menor ainda, 1,1, olha lá, agora a gente não sabe aqui quando é que ela vai, mas você pode ver que a tendência é da espécie 1 continuar crescendo e a espécie 2 ir diminuindo. Se isso daqui são anos, por exemplo, significa que lá pelo ano 30, 40, a sua espécie vai se extinguir. Então veja que uma simples diferença aqui no alfa gera esse tipo de processo ecológico, mudando completamente a estrutura populacional, a estrutura de comunidade que você tem, tá certo? Eu vou voltar aqui para o 2, para a gente deixar assim. Só que agora, olha que legal, eu vou começar, vejam o seguinte, eu estou dizendo que a espécie 1 compete melhor no ambiente, então ela compete muito forte, ela é um forte competidor, tanto que ela leva a espécie 2 à extinção local em um período de aproximadamente 7 anos. Vamos tratar como anos. Só que agora eu quero brincar com vocês aqui. A espécie 2, ela não vai mais crescer, simplesmente repor de ano para ano. Ela é muito produtiva. E ela vai ter, por exemplo, 1,5 de crescimento. Vamos ver o que acontece. Olha lá. Nós tínhamos... aqui esqueçam se ele fica negativo, vocês vão ver que isso é possível de acontecer em algum momento, tá? Mas vejam só, ela não mudou muito a sua curva, mas ela mudou aqui. Em um determinado período de tempo, a sua população da espécie 2 esteve, inclusive, com um número maior do que da espécie 1. Mas ele não foi suficiente ainda para ganhar da competição. Vamos ver de novo. 2. Olha lá o que acontece. O tempo, olhem aqui de novo. O tempo não muda, ou praticamente nada. Aqui, na verdade, ele reduziu em 1 ano. Mas você teve, durante um determinado período de tempo, isso aqui é muito característico, gente. Lembram do nosso K e R estrategista? É exatamente isso. O K é aquela espécie que se preocupa em ficar forte, então ele cresce mais devagar, e o R é a nossa espécie reprodutiva. Só que ela não aguenta o processo de competição forte da espécie K estrategista. Então, nesse exemplo que a gente está usando, a nossa espécie 1
é um K estrategista, enquanto que a espécie 2 é um R estrategista. Olha aqui, eu vou mudar isso daqui agora para 2,5. Olha que legal o que acontece. De novo, a sua espécie 2 cresce muito rápido, mas ela é fraca. Ela não consegue competir. Aí a espécie 1 demora mais tempo, mas ela vai crescendo devagarzinho até que ela atinge, ela continua e a espécie 2 começa a diminuir. Mas uma coisa legal, isso daqui tem algumas respostas, né, que a gente às vezes não espera. Veja isso daqui. Apesar dele estar aqui, a gente pode dizer o seguinte, pô, mas como é que ele pode ter um número negativo e depois voltar a existir? Isso daqui tem tudo a ver com recolonização, tá? Então essa espécie pode ser extinta por um momento, mas vamos aqui, ó, vamos analisar aqui, ó. Ela tem o tempo de resposta é sempre defasado, tá? Para que a gente possa entender. Mas o que acontece? Olha aqui, ó, todos esses picos, a espécie 1 ultrapassa a capacidade de suporte. Por quê? Porque ela tem recurso e ela usa ele de uma forma meio desenfreada. Ela cria uma curva de crescimento que a gente chama exponencial. Só que chega num determinado ponto e ela não aguenta. Por quê? Porque a capacidade de suporte é 100. E aí ela cai e cai pesado. Isso acontece muito quando vocês têm as nossas... Se vocês já ouviram falar de maré vermelha, os blooms de algas, ou mesmo o processo de eutrofização. Vocês têm um crescimento muito rápido, que usa muito recurso, e depois a espécie não aguenta, porque o recurso acaba muito rápido, e ela diminui muito o número de indivíduos. E aí, quando você libera aqui o número de indivíduos, você dá chance para sua outra espécie voltar a crescer ou aparecer novamente no ambiente. E aí a curva meio que se repete, aquela curva inicial. A espécie... Lembra? É o nosso caso, por exemplo, não tão nítido, mas quando você tem um incêndio e aí você perde indivíduos, a espécie R estrategista volta a aparecer, mas como ela compete muito fraco, ela é suplantada pela outra. A espécie 1 volta a ficar forte e eliminar a espécie 2. E assim vai. Eu não sei o que vai acontecer. Vamos testar aqui, 2,6. Olha lá. Mudou. Vamos mais. Eu sei que uma hora vai dar um crash. Ele não aguenta. O sistema não funciona. Olha lá, 2,7. Vamos lá, 2,8. Vocês estão vendo que, devido à variação do crescimento de uma delas, pode influenciar muito no comportamento. A gente sempre imagina, ou pelo menos quem está acostumado a mexer um pouquinho com equação matemática, que as respostas vão ser sempre constantes. E aí a gente se depara com algo desse tipo, que é muito legal. Vamos ver uma coisa. 2,9. Olha lá o que aconteceu. Ele não aguenta de maneira nenhuma, tá? Vamos ver aqui o que acontece. Olha só. Aqui você tem a espécie 1 que chega a 133 e a espécie 2 que começa variando e chega a 102. Só que ambas acabam sendo eliminadas. Uma porque foi eliminada pelo processo de competição e outra foi eliminada pelo uso da quantidade de recurso disponível. Tá certo? Então, vamos voltar só aqui. 2 por enquanto. Aí a gente pode ver... vou fazer uma outra coisa com vocês. Os dois com a mesma quantidade. Agora, vocês querem ver que coisa legal? Eu, na aula de competição,
Comentei em um determinado momento que dependendo de quem chega primeiro ou da abundância inicial, faz toda a diferença na estrutura de comunidade. Foi uma das últimas coisas que eu comentei na aula. Voltem lá na gravação e nos slides, você vai ver que o último slide eu falo sobre isso. Eu falo um pouco sobre agrupamento, sobre espécies que vivem em grupo, e eu comento sobre a questão de quem chega primeiro e a abundância desse que chega primeiro. Olha que coisa legal. Se o 2, veja só, a população 2, aqui ela morre. E se ela começasse com um pouquinho mais de indivíduos? Vamos ver o que acontece? Olha lá, mudou tudo. E se ela começasse com 20? Olha só, ela consegue aguentar, e isso fica muito parecido com a taxa de crescimento, né? E se ela começar com 40? Olha isso. Vocês estão vendo que o número de indivíduos que existe na população pode mudar completamente essa estrutura. Então, vamos continuar. Olha lá. Vejam, o alfa da espécie 1 é tão forte que em algum momento, independente do número de indivíduos que a espécie 2 tem, ele consegue ganhar. Agora, vocês querem ver isso daqui? Vamos botar 1,5. Olha lá o que acontece. E se os dois forem iguais? Olha só que impressionante. Os dois crescem com a mesma velocidade, os dois têm o mesmo alfa. Teoricamente, quando isso daqui começa com o mesmo número, vamos voltar lá, os dois chegam em 50. Olha aqui. A curva está uma sobreposta na outra. Entretanto, eu não vou precisar nem ir lá no 60, vou fazer aqui, ó, 20. Olha o que acontece. Como eu já tinha o dobro antes aqui, olha o que acontece. A espécie 1 só consegue chegar em 33 indivíduos, enquanto que a espécie 2 chega em 67 indivíduos. Elas atingem a capacidade de suporte, só que em níveis completamente diferentes. Perceberam como o número de indivíduos pode influenciar demais? E aí, pensem no seguinte, eu sempre comento com vocês na sala sobre essa questão de setas. Quem nunca ouviu falar de um setas ou de um centro de triagem de animais silvestres? O pessoal da veterinária, a zootecnia, sempre gosta muito dessa coisa, de ter um lugar para receber animais que são atropelados, ou que são achados, ou que foram capturados na natureza e depois têm que ser reintroduzidos e tudo mais. E aí eu sempre comento que isso é uma responsabilidade muito grande, porque vamos imaginar que vocês têm essa situação de duas espécies coabitando um ambiente e elas têm uma estrutura de comunidade que, com o passar do tempo, se estabilizou. Veja só, metade, metade. Vamos imaginar não sei, pega lá um mão pelada, qualquer bicho que seja. Então, aí você está lá no setas, cuidou do seu animal, ficou feliz porque conseguiu salvar, ele estava fraturado e tudo mais, e de repente você decide, ok, é hora de soltar esse animal na natureza. Aí você não sabe aonde soltar e você pega e diz assim, e você tem, vamos imaginar, 2 animais desses, e você vai reintroduzir esse animal na natureza. Você vai chegar num local e soltar. Aonde existia 10, você vai dizer que você vai soltar 2 indivíduos, 12, da sua espécie 1. Olha o que acontece. Aquilo que você soltou lá atrás e deu 20% a mais de indivíduos para esse, causou um desbalanço dessa forma na estrutura da sua comunidade. Então, quando vocês pensarem em soltura de animais, sempre pensem nos efeitos a longo prazo que
esse processo de competição vai causar na estrutura da comunidade. Isso é muito importante, tá certo? Obviamente, vejam o seguinte, se a capacidade, nós estamos brincando sempre com a mesma capacidade. Agora, eu já comentei com vocês antes sobre capacidade de suporte e quase nenhuma espécie tem a mesma capacidade de suporte. Então, assim, se você tem uma espécie com capacidade de suporte de 100 e a outra, vamos imaginar, com capacidade de suporte da metade. Olha o que acontece. A sua espécie 1 com maior capacidade de suporte vai acabar eliminando a outra. Vamos ver se ela consegue estabilizar em algum ponto? Provavelmente, olha só o que acontece. Com o passar do tempo, sempre vai ser influenciada. Olha lá, é a mesma tipo de curva que nós já vimos com a variação das taxas de crescimento. Tá certo? Não se esqueçam, capacidade de suporte é aquela história que eu falo para vocês. Vocês têm uma pizza, tem 12 pedaços, está dividindo para 2 pessoas. Se vocês dividem 6 e 6, vocês têm a capacidade de suporte igual. Agora, se um precisa comer 11 pedaços e o outro precisa comer 1, vocês têm capacidade de suportes diferentes para aquela pizza. Uma pizza de 12 pedaços, para uma espécie ou para uma pessoa que come uma fatia, ela dá para 12 vezes, ou para 12 pessoas que comem uma fatia. Se você tem uma espécie que consome 6 pedaços, a mesma pizza dá para 2 pessoas. É isso que esses números aqui estão indicando para você. Indica que o seu ambiente aqui suporta 100 indivíduos, que esse daqui suporta, que o mesmo ambiente para a capacidade de suporte, que o mesmo ambiente para a população 2 suporta 90 indivíduos, tá certo? Só que aí as combinações de variáveis, gente, pode ser qualquer coisa. Se a capacidade de suporte da população 2 é 90, mas essa população afeta um pouco mais, olha lá, vamos ver quando é que ela consegue suplantar. Vamos ver aqui uma coisa. Olha lá, vamos voltar aqui no gráfico, olha lá, 1, espécie 2 é extinta em algum momento. Esse extinto, nós vamos conversar lá na frente, tá? Ele pode ser extinto localmente apenas. Nós vamos discutir sobre extinção mais para frente. Olha aqui, 1,2, os dois já estão bem próximos. 1,3, olha lá o que acontece. A sua espécie 2, que antes era extinta, como ela já é mais forte competidor, mesmo ela tendo uma menor capacidade, ela consegue extinguir a longo prazo a sua espécie 1. Isso aqui é a nossa exclusão competitiva, tá? O princípio de Gauss que eu falei para vocês. Deem uma boa olhada nisso. Isso aqui pode variar. Se ela for um forte competidor, tá lá. Tá certo? E aí vocês podem brincar com esses números da forma como vocês quiserem. Vocês podem deixar lá, por exemplo, 1.3. Ops. 1.3. Que ela já inverteu. Mas aí vocês podem dizer, não, mas beleza. Mas a minha espécie 1 tem uma taxa de crescimento muito forte. E ela cresce nessa taxa. Vejam como já mudou de novo. Você tem que cada uma delas consegue chegar a crescer muito, mas a longuíssimo prazo a sua espécie 2 vai acabar sendo extinta localmente. Tá certo? Brinquem com isso para vocês entenderem como é que funciona o processo de competição interespecífica. Criem cenários. Se vocês não entenderem alguma das respostas que tiverem, a gente pode conversar, obviamente, na nossa live, lá no nosso Meet semanal, tá ok?
mas eu tenho certeza que isso vai ser muito legal para vocês perceberem como é que as coisas podem funcionar na natureza. O importante, e aí começa a complicar cada vez mais essa equação, e não fazia sentido trabalhar com outra, é que muitas vezes você não tem só duas espécies, você tem 3, 4, 5 espécies que vão estar controlando ou que vão estar se influenciando. Então vocês vão ter aqui um alfa 1,2, um alfa 1,3, um alfa 1,4, um alfa 2,1, 2,3, 2,4 e assim por diante. Cada uma delas interferindo na outra. E isso pode variar de espécie para espécie. Então é muito legal, mas para a gente entender a equação para duas populações ou duas espécies diferentes já é mais do que suficiente, porque não vai fazer diferença e vocês iam ter muita mais dificuldade para entender os gráficos de como é que eles funcionariam, tá certo? Espero que vocês tenham gostado disso e brinquem, tá? Eu vou... a ideia, eu não pretendo cobrar essa atividade de vocês, é mais para que a gente possa conversar e que na prática não, no Meet vocês tirem dúvidas sobre isso, tá bom? Valeu, minha gente.